Bom dia, pessoal, novamente. Tivemos aqui uma falha técnica. Bom Estamos. dia. É lindo dia em Curitiba e tá um sol bonito. Espero que todos vocês estejam bem e estamos aqui para responder as perguntas. Vamos interagir, As ok? participações. Beijão. Então vamos lá, gente. Eu estava dizendo, eu comecei agora há pouco, caiu a ligação, a transmissão, acho que agora tá dando certo. Eu estava dizendo que esse é o nosso terceiro encontro. No primeiro eu falei sobre instituição, igreja e instituição. No segundo falei sobre igreja visível e invisível, tentando esclarecer esses conceitos. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a natureza da igreja. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena avaliação do que nós estamos fazendo. Eu estou convidando a todos a uma reflexão. Quem está acostumado a ouvir as minhas aulas sabe que eu vivo interpretando palavras, né? E a palavra reflexão, reflexão de flexão, flexível, dobrar, significa dobrar a mente sobre um tema, né? Voltar-se, reflexão, voltar-se sobre um tema. E pode parecer assim algo meramente acadêmico, sem muita validade, como se nós pudéssemos pensar assim, vamos direto ao que interessa, as coisas são como são, não vamos ficar perdendo tempo aí refletindo. Mas a minha convicção é que às vezes nós agimos como agimos porque os nossos fundamentos teóricos mesmo, estão confusos, né? E de uma mente confusa só pode sair uma ação confusa. Por isso é que eu tenho investido esse tempo na reflexão. Eu espero que hoje, falando um pouco sobre a natureza da igreja, em termos bem simples, bem objetivos, né, ajude aquelas pessoas, a nós todos, que amamos a igreja, acreditamos no projeto de Jesus Cristo, quando ele falou, edificarei a minha igreja, né? E também aquelas pessoas que olham de longe, de fora, a igreja e pensam, que é essa coisa, né? Ou aqueles que hoje, com razão ou pouca razão, ou muita razão, simplesmente resolveu jogar tudo fora. Quer seja religioso, quer não seja religioso, resolveu botar um X em cima disso e dizer, para mim, vocês não existem, né? O que eu tenho falado aqui é que, independentemente do que qualquer um de nós pensemos, a igreja existe, está aí, e cada vez mais influencia a vida da sociedade toda para o bem e para o mal. Para quem gosta da igreja e acredita piamente em tudo que ela faz, acha que ela é a salvação da sociedade. Para quem detesta a igreja, acha que alguém deveria tomar a providência de eliminar esse negócio e todos seriam mais felizes. Para aqueles que, como eu, amam a igreja, mas estão tristes com a história dela, com diversos aspectos da história dela, porque parece que os aspectos tristes sobressaem e vencem o que ela poderia ter de bom, eu ofereço então essa nossa reflexão. Vamos pensar um pouco sobre natureza, e eu sei que ao falar em natureza, o pessoal aí da área de direito, filosofia, teologia e tal, né, é possível falar longamente, extensamente sobre natureza. Natureza das coisas, natureza dos seres, né? Eu vou ser bem simples na minha definição de natureza, né? A palavra natureza vem de nato, nato. E a palavra nato vem de nascer. Então, natureza é aquilo que a pessoa é ao nascer. Então, por exemplo, se você pensar num ser humano, ao olhar o ser humano recém-nascido, que acabou de nascer, você já sabe o que ele é. É um humano, é um bebê, não é outra coisa, não é um filhote de outro animal. Se você pensar em qualquer animal, né, a informação com respeito à natureza daquele animal é imediata.
Você olha, vê, identifica. Pode ser que você olhe, por exemplo, ovos de um pássaro e pense, que pássaro é esse? Né? Mas isso é porque você não conhece. Porque ele, no simples ato de nascer, já informa imediatamente a sua natureza. Então pense na natureza como derivado de nato, né? Isso é um dom nato, né? É brasileiro nato, ou seja, de nascença, né? Nato como particípio irregular do verbo nascer, né? E nato, então, ligado a esse evento de nascer. Isso pode ser aplicado a qualquer campo da biologia. Por exemplo, uma planta, né? Você planta uma semente de laranja, vai nascer dali, só pode nascer dali um pé de laranja que vai dar laranjas. Então, aquilo que desenvolver daquela semente que tem natureza de laranja e laranjeira, né? Só pode corresponder imediatamente e exatamente aquilo que ela é. Né? Então a natureza fala do ser, aquilo que é, né? Sua espécie, sua classificação no reino animal, vegetal. Bom, mas nós não estamos falando aqui nem de animal, nem de planta. Nós estamos falando da natureza institucional. A igreja como um ente, né? Quando eu falo institucional, é naquele conceito que eu falei na primeira aula. Algo que existe e existe de modo continuado. Quando nós falamos, então, de natureza institucional, não pense em igreja ainda. Pense em qualquer empresa, qualquer instituição que exista na sociedade, governo, comércio, escola, padaria, posto de gasolina, o que você quiser. A gente fala que funda uma empresa, organiza uma empresa, inicia uma empresa, e esta empresa está vinculada a uma finalidade. Ninguém funda uma empresa, um negócio, uma loja, um comércio, uma indústria, ou seja lá o que for, para depois decidir o que ela vai ser, né? Imagine alguém falando assim, vamos aí andando, funcionando aí e tal, depois a gente vê o que a gente vai fazer. Não, isso seria completamente ilógico. Quando você vê uma loja, um espaço comercial sendo organizado no seu bairro, você se pergunta, o que será que estão abrindo aqui? Né? Dali a algum tempo alguém coloca uma faixa, breve aqui, né, uma filial da loja tal, breve aqui uma farmácia. Esta apresentação, esse modo de apresentar-se, né, reflete uma origem, né, ligada a uma finalidade. Então, aquela instituição tem de imediato revelada a sua finalidade. Bom, com essas explicações iniciais, nós podemos agora então pensar sobre a igreja. E aqui eu quero convidá-los a uma viagem no tempo para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, até um momento em que não havia igreja, quando a igreja nasceu. Então nós vamos olhar para essa igreja recém-nascida e perceber nela e no fundador dela, no Senhor dela, qual é a natureza da igreja. Né? Então perceba o que eu estou fazendo. Eu fiz uma definição de natureza, apliquei essa definição ao campo biológico, animal, vegetal, depois trouxe esse conceito para o nível das instituições, para o contexto das instituições, e agora uma instituição em particular, a igreja. Né? Pode parecer para nós que sempre existiu igreja, e que igreja sempre foi isso que nós conhecemos, né? A igrejinha com a torrezinha, o sininho, o padre, o pastor, a Eucaristia, o coral, a orquestra, aquele povo que anda com o livro, etc, etc, esses imaginários, né, que a gente tem sobre a igreja. Mas eu quero fazer então essa viagem no tempo para a gente ir voltando para trás.
Então você vai voltando para trás, chega um momento em que a tua igreja não existia. Houve um momento em que alguém falou, vamos começar uma congregação aqui. Alguma igreja pensou, vamos começar uma congregação no bairro tal, né? Então você vai voltando para trás, etc, etc. Chega um tempo em que a sua denominação não existia. Se você é batista, pentecostal, católico e tal, chega um tempo em que a igreja não era como é hoje, né? E se você voltar mais para trás, já que eu falei do catolicismo, né? Vai voltando mais para trás, até a igreja de Constantino, que eu falei na aula passada, e vai mais para trás ainda, mais para trás, aí você chega no Novo Testamento, você chega nas igrejas de Paulo, de Pedro, de João, né? Aquilo que eu falei na aula passada, que eles chamavam de igrejas, ou até num sentido amplo de igreja. As igrejas visíveis, locais, e a igreja no sentido amplo, no sentido que a gente não vê no conjunto, a gente apenas sabe que existe a igreja de Jesus Cristo. Mas eu não quero parar aí não, eu quero chamá-los ainda mais para trás, até chegar um momento em que nós estamos no grupo de Jesus Cristo. Então imagina que você está lá, imagina aí Jesus Cristo, os discípulos, e tem um momento que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, em que Jesus fala assim, edificarei a minha igreja. Então é aqui que eu quero chegar, eu quero retroagir no tempo, até um tempo em que a igreja não existe, porque Jesus fala dela no futuro, edificarei, e eu fui conferir no grego, é isso mesmo, né? Não existe nenhuma versão da Bíblia que vai dizer diferente, ele vai dizer, edificarei a minha igreja. Ele fala dela no futuro. Mesmo tendo um grupo de discípulos, ele fala dela no futuro, ou seja, a igreja é um projeto. Esse projeto vai, num dado momento histórico, né? Num momento histórico, num determinado lugar, haverá então o que nós poderíamos chamar de a primeira igreja. A primeira vez em que se diz, aqui está uma igreja. E ao olhar esta igreja, a natureza dela, aquilo para o que ela existe, aquilo que ela é, veja que eu já falei aqui de essência e de missão. Aquilo que ela é, essência. E aquilo para o que ela existe, missão. Tudo isso teria que estar estampado nela de imediato. Isto é natureza. É isso que nós queremos dizer. Então, se você conseguiu acompanhar meu raciocínio, nós voltamos, né? 1900 e tantos anos, a gente arredonda para 2000 anos, 1900 e tantos anos, até chegar na primeira igreja, que foi aquela, a igreja de Jerusalém, aonde a promessa de Jesus Cristo se cumpriu num grupo de discípulos reunidos. Ali, pela primeira vez, se pôde dizer a igreja que Jesus Cristo edificou. Mas eu não parei aí, eu voltei mais para trás ainda. Eu voltei para o homem Jesus. Num dado momento do seu ministério, ele fala, edificarei a minha igreja. Você deve conhecer esse texto, está em Mateus 16, versículo 18, quando ele fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não vou discutir aqui nada sobre o que é pedra, o que não é, porque isso é polêmico, mas o que não é polêmico é que Jesus Cristo falou da sua igreja, igreja no futuro. Neste momento, nós estamos no projeto da igreja. Nós ainda não vemos a igreja nata, a igreja nascida. Mas nós vemos a igreja concebida na mente daquele que a irá edificar. Então nós vamos tentar captar neste momento o que Jesus falou sobre a igreja e outro detalhe importante, o que os discípulos entenderam sobre a igreja. Porque se Jesus tivesse falado uma palavra em outra língua,
Assim como se eu agora falasse uma palavra, eu vou iniciar uma, e aí falar uma palavra em russo, que eu não tenho a menor ideia do que, de como soaria, você ficaria pensando, bom, já que ele disse que vai fazer, vamos esperar ele fazer, né, para a gente então ver o que é. Mas não, quando Jesus falou sobre igreja, não houve pergunta da parte dos discípulos. Então nós podemos deduzir que Jesus falou sobre a criação de algo no futuro e os discípulos assentiram unanimemente, porque não há registro de nenhuma pergunta a respeito de igreja. Bom, quando Jesus falou a palavra igreja, esta palavra já existia? Se ela já existia, como parece que sim, porque os discípulos entenderam, o que eles entenderam? Então você tem Jesus como emissor, a palavra igreja como a mensagem, e do outro lado os discípulos como receptores, né? Então você tem aqui a comunicação completa. Emissor, mensagem e receptor. Jesus fala algo e os discípulos entendem esse algo. A palavra em si, então, pelo que nós entendemos aqui, pelo que nós podemos deduzir, e eu vou demonstrar, né, ela era conhecida. Jesus fala, vou edificar a minha. Se ele fala a minha, significa que há outras igrejas, né? Então nós pensamos, opa, peraí, você disse que não tinha igreja, que Jesus tá, então o que é isso que já existia? É aí que nós temos agora que nos deter. O que significa a palavra igreja? Eu vou fazer uma breve análise aqui sobre isso, peço que você me acompanhe, evidentemente pode parecer, onde que esse cara está indo, né? Está me enrolando para dar a resposta. Mas veja como isso vai ser esclarecedor, né? Assim que eu fizer essa análise, eu paro para revisar e tal, para que ninguém se perca, ninguém caia da carroça, como eu costumo falar nas minhas aulas, né? Vamos todos juntos, né? Se alguém cair, dá um grito aí e tal, que a gente para. Quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, eu posso subentender que a palavra já existia e que havia outras igrejas. Vamos supor que Jesus não estava falando grego. A palavra é anotada no Evangelho em grego. A palavra, já vou dizer qual é uma palavra que você até conhece, talvez já tenha ouvido falar, é a palavra eclésia. Eclésia. Nós conhecemos essa palavra como autoridade eclesial, né? Funções eclesiais, teologia da eclesiologia, né? A doutrina da igreja. Então a palavra eclésia, ela não é completamente desconhecida, né? Até o povo não religioso, não cristão, sabe quando está falando de autoridade eclesiástica, está falando de alguma coisa relacionada com a igreja, né? Então a palavra foi registrada no Evangelho em grego, então está lá, eclésia. Depois eu explico o que ela significa. Mas vamos afirmar, né, com bastante segurança, que numa conversa íntima como essa que Jesus teve com seus discípulos, ele deve ter falado em aramaico, né, ou quem sabe até hebraico, mas de qualquer maneira a linguagem nativa. E esta palavra, traduzida para o hebraico, que é a língua das escrituras dos judeus, né? A língua hebraica é a língua do Antigo Testamento. Então, esta palavra no hebraico é kahal. Não precisa aprender hebraico, né? Eu também não manjo de hebraico. Essa palavra kahal existe, ela ocorre, aliás, muitas vezes no Antigo Testamento. Opa! Então, existe no Antigo Testamento algo que, traduzido para o grego, eu poderia falar de eclésia. Opa, sim. Então veja, no Antigo Testamento, relacionado a pelo menos três significados da palavra kahal, né? Um sentido comum de uma assembleia qualquer, né? Vamos supor que uma convocação qualquer de pessoas para uma reunião. Isso seria uma kahal, no sentido bem amplo, bem
até minoritário no Antigo Testamento. Um outro sentido secundário no Antigo Testamento é convocação para a guerra, né? Muitos povos do passado, povos pequenos, não tinham exércitos profissionais. Então, quando havia uma guerra, um perigo, havia uma convocação geral para que todos os homens hábeis, aptos, né, capazes, se reunissem para aquela tarefa militar. Uma vez encerrada aquela tarefa militar, dissolvia-se aquela kahal, né? Então a kahal, que vem do verbo kol, significa chamar, convocar, né? E a kahal são os convocados, os congregados, os reunidos. O principal sentido da palavra kahal no Antigo Testamento é o povo de Israel reunido diante de Deus, ou diante de uma pessoa que convoca o povo em nome de Deus. Então nós temos aqui, pessoal, até agora, a seguinte situação. Se você ler atentamente o Antigo Testamento, você vai perceber muitas vezes a palavra congregação. O povo se reuniu, a congregação do Senhor, né? Então todo o povo se reuniu. Todas as vezes em que Yahvé convoca o seu povo, todas as vezes em que Moisés, ou um sacerdote, ou né, qualquer outro personagem, um escriba como Esdras e tal, convoca o povo do Senhor e o povo se reúne para um objetivo específico, porque não faz sentido convocar essas pessoas para nada, né? Seria uma coisa absurda. Então você tem alguém que convoca, que pode ser o próprio Deus, ou alguém em nome de Deus, que convoca o povo, e esse povo que reconhece nesse convocador a autoridade para convocar o povo, entendendo que ele tem um objetivo para aquela convocação. Uma vez realizado esse objetivo, seja um culto, uma festa, uma leitura da palavra, uma guerra, uma palavra, uma decisão, uma sucessão, qualquer coisa assim solene, formal, né? Esta congregação se dissolve. Então eles falam assim, foi cada um para a sua casa, retirou-se cada um para a sua casa. Veja só, esta palavrinha congregação do Senhor, aplicada ao povo judeu, reunido formalmente, não o povo, a nação espalhada pelo seu território, mas o povo reunido formalmente, convocado por alguém, reunido num certo lugar. E aí você já pode imaginar que não são as milhares e milhares de pessoas, mas parte desse povo, ou os representantes desse povo reunidos. Esta ideia é o kahal. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, adivinha só qual foi a tradução da palavra kahal? A tradução da palavra kahal foi eclésia. Então nós podemos deduzir agora, nessa primeira arrancada da minha explanação, que se você lesse, ou se você ler a Bíblia em grego, você vai se deparar muitas vezes com a palavra eclésia de Yahvé, eclésia de Israel. Todo o povo se eclesiou, tô brincando, né? Todo o povo se reuniu e tal. Então você vai encontrar diversas vezes a palavra eclésia aplicada a esta reunião formal do povo. Pode ser qualquer motivo, mas especialmente motivos religiosos. Conclusão. A palavra eclésia é a tradução da palavra kahal, e a palavra kahal significa ajuntamento, reunião, convocação de um determinado povo para um determinado objetivo. Para que haja uma kahal, ou uma eclésia, tem que haver um convocador legítimo e autorizado. Não é qualquer maluco que fala, ei pessoal, aqui. As pessoas vão olhar e falar, quem é esse bobo, quem é esse cara? Né? Tem que ser alguém autorizado. Né?
tem que ser alguém que o povo reconheça e atribua a autoridade para que ele possa então convocar formalmente, solenemente. Tem que haver um objetivo. Não faz sentido nem lá, nem aqui, nem no seu condomínio, né, alguém convocar uma reunião para nada, né? Então está implícito um objetivo. E segundo, tem que haver esse povo que se reúne. Se você tem convocados e objetivo, você tem então uma kahal, que no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, traduzido para o grego, será então traduzido como eclésia. Ora, quando Jesus falou, eu edificarei a minha kahal, ele está dizendo algo como, eu convocarei o meu povo. Assim como Yahvé convocou o povo de Israel no Antigo Testamento, dizendo, esse é o meu povo. Esse é o meu povo e eu sou o Senhor deles. Jesus está dizendo algo como, eu também convocarei a minha kahal. A kahal de Yahvé do Antigo Testamento estava nessa altura dos acontecimentos esfacelada, perdida, como ovelha sem pastor. Lembram disso? E Jesus está dizendo, eu as reunirei. Eu tenho autoridade para convocar a minha própria eclésia. Só por curiosidade, nós temos um livro no Antigo Testamento, os católicos têm 2, o cânon protestante tem 1, chamado Eclesiastes. Eu não sei se você já se perguntou da razão de esse livro se chamar Eclesiastes. O que significa Eclesiastes? Ou em português, né, obviamente, Eclesiastes. Eclésia, Eclesiastes. A palavra Eclesiastes é a palavra usada especificamente para o convocador. Em hebraico é Kohelet. Algumas bíblias mais, digamos, formais, cultas, não traduzem a palavra original para Eclesiastes, porque não é uma tradução, digamos, completa, ela não traduz tudo o que o hebraico quer dizer. E essa palavra então é Kohelet, que é uma variação de kahal, kol, kahal, Kohelet, né? Como nós traduzimos a Bíblia para o grego e do grego para as demais línguas, então essa palavra ficou como Eclesiastes. O Eclesiastes nada mais é do que o convocador. Então, o Kohelet, kol, a kahal, né? Parece língua, não sei, hebraico, né? Eu não falo hebraico. Mas eu estou apenas juntando as palavras, né? Kohelet, o verbo kol, e kahal. Você tem aí, então, o convocador, a convocação e os convocados para esse objetivo. Podemos continuar? Uma pergunta da sim. Claudete. Opa. Ela está dizendo a necessidade político-social do povo de liderança, é isso? Sob a convocação de Deus ou líder levantado por ele? Eu entendi? Vamos, digamos, empurrar ainda essa pergunta para frente, até que fique explícita, né, a resposta. Dá uma seguradinha aí. Deixa eu fazer um pequeno balanço do que eu falei até agora. Eu estou em busca da natureza da igreja. Natureza e missão, ser e fazer, né? O que ela é e para que ela é, né? Eu falei que Jesus Cristo disse, edificarei a minha igreja. E eu estou deduzindo desta informação que se ele fala a minha, é porque há outras. E também fizemos a seguinte pergunta, o povo judeu entendeu esta palavra? E a resposta que eu dei foi sim. Por quê? Porque a palavra eclésia é a tradução da palavra kahal, e a palavra kahal significava para esses judeus, esses discípulos, a congregação de Yahvé no Antigo Testamento. Yahvé como sendo o pastor desta eclésia. Ele é o bom pastor da sua eclésia. O povo de Israel é o rebanho reunido
a eclésia desse Senhor. Então, quando Jesus fala, edificarei a minha igreja, isso tem um profundo significado teológico. Ele está dizendo que a eclésia de Yahvé, que está como ovelhas desgarradas, perdidas, desamparadas, porque aqueles que deveriam cuidar desta eclésia as deixaram dispersas, e ele fala, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo, eu reunirei. Eu vou pedir licença para trocar a palavra edificarei por reunirei, porque ela é mais coerente com o significado da palavra eclésia. Depois eu explico por quê. Eu reunirei a minha congregação. Isso na cabeça dos judeus, dos discípulos, que são todos judeus, significou, uau, vem aí aquele de Deus. Porque Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo de Deus. Tu és o ungido de Deus. E Jesus fala, muito bem, Pedro, também eu edificarei a minha eclésia. Então percebam que a confissão de Jesus Cristo, como o Cristo de Deus, como o ungido de Deus, é aquele autorizado a fazer a convocação. Então, se você ler ali o contexto, você conhece, Mateus 16:16, Jesus pergunta assim, quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos falam assim, olha, Jesus, as pessoas vêm dizendo aí que o Senhor é um profeta. Opa, profeta tem autoridade, né? Para chamar o povo de Deus. Ok, beleza. Mas Jesus fala assim, olha, tudo bem, o povo pode dizer que eu sou um profeta, mas e para vocês aqui que têm andado comigo esses, digamos, 2 anos? Mais ou menos isso do ministério de Jesus. Eles falam, Pedro, né? Pedro toma a frente como porta-voz do grupo e fala, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus imediatamente fala, muito bem, Pedro. Também sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja, a confissão de Jesus Cristo segue imediatamente a convocação anunciada, né? O anúncio da convocação da eclésia de Deus. É isso que nós temos aqui. Então, se eu fizer a pergunta, o que os judeus entenderam? Entenderam como sendo a reunião, união de novo, né? Unir de novo o povo de Deus. É isso que significa a primeira ideia de igreja. Você tem um convocador, um coelete, que convoca a kahal, né? Traduzido para o grego, você tem um eclesiastes, que kalel, né? A eclésia, né? Então, esta é a primeira ideia da palavra igreja. É claro que como o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então a palavra de Jesus foi vertida para o grego. Mas eles também já estavam familiarizados com isso, porque a essas alturas o Antigo Testamento, o que nós chamamos de Antigo Testamento, as escrituras dos judeus, também já tinham sido traduzidas para o grego e certamente eles falavam o grego. Eu só defendi que Jesus falou em aramaico aqui, porque numa conversa íntima como essa, dificilmente ele optaria por uma língua estrangeira, a língua do povo invasor, ele teria falado a língua mãe, né, a língua nativa. Vamos dar um passo à frente agora e falar então sobre o grego. Talvez você já saiba isso, mas preste atenção na interpretação que eu vou dar. A palavra eclésia é grega. Ela é composta de ek e kalel. A palavrinha ek, que em português a gente fala ex, né? Tudo que começa com ex ou ex, que significa para fora. Por exemplo, exportar, levar para fora, né? Diversas palavras, né? Que começam com ek, exterior, externar, expressar. Então, diversas palavrinhas começadas com es, em português, ou ex, né? Em grego é a preposiçãozinha chamada ek, que significa exatamente o mesmo que português, para fora.
E a palavra kaleo significa, é o verbo chamar em grego, kaleo. Eu acho bonito aqui lembrar que o Espírito Santo foi chamado por Jesus em João de parakaleo, né? Chamar ao lado, chamar. Então aí você tem a palavra kaleo, né? A palavra. Então essas duas palavrinhas, chamados para fora, né? Bom, chamados para fora. Eu sei que esse significado corre imundo aí, você pode vê-lo em qualquer lugar. Ele deu origem já a muitas interpretações equivocadas, ao ponto de os cristãos acharem que eles são chamados para fora do mundo, como se fosse um retiro no deserto, né? Então seria assim: vamos embora, meu povo, vamos deixar esse mundo aí e vamos embora, como se o povo de Jesus Cristo, né, o povo de Deus, os religiosos cristãos, fossem aqueles que estivessem numa migração. Larga o mundo para lá, seus parentes, seus amigos, né? Larga tudo para lá, tudo aquilo que não é da igreja, é do mundo. Larga tudo para lá e então os crentes são aqueles que se retiram para fora da sociedade, né? Mesmo que eles estejam aí com as suas igrejas no meio do povo, na praça, eles são um povo retirados, né? Um povo retirado, estranho, misterioso, que tem toda uma linguagem própria e que não participa da sociedade. Isso é um grande equívoco e agora eu vou explicar por quê. É um equívoco tão grande que eu tenho visto alguns irmãos e até professores dizendo essa interpretação está errada, né? A igreja não significa chamados para fora. Uma coisa é o significado da palavra eclésia, outra coisa é a etimologia, e a etimologia nem sempre está ligada ao significado da palavra. Eu quero defender a etimologia, claro, né? Eu não ia perder essa chance. Eu quero defender aqui a etimologia da palavra e também o significado que ela tem, né? Porque ele é muito rico. E eu vou argumentar definindo a palavra eclésia, agora fazendo a mesma pergunta para os gregos, né? Quando a palavra kahal foi traduzida para o grego e colocada aqui no Evangelho e depois multiplicada N vezes, mais de 100 vezes no Novo Testamento, como eclésia, sendo uma palavra grega, então a gente poderia fazer aqui de novo aquela pergunta da comunicação. Os cristãos chamam suas reuniões de eclésia. O povo grego, o povo não judeu, os gentios, entendem o quê? É isso uma coisa estranha para eles? Ou é algo que corresponde a algo que eles já conhecem na sua sociedade? Olha que interessante. A palavra eclésia já existia em grego há séculos. Séculos antes de Cristo, até antes do período clássico dos gregos, séculos antes. E ela era usada, pasmem vocês, no mesmo sentido que o povo judeu dava a palavra kahal. Eles usavam essa palavra para convocações seculares e para convocações militares, para convocações políticas. Então aqui eu queria que você parasse para pensar um pouco numa polis grega, na democracia ateniense. E você pensasse numa cidade que tem, por exemplo, uma questão a debater, uma decisão a tomar, uma lei a votar. Eles convocavam para a ágora. A ágora significa a praça central, que em latim se chama fórum, né? A palavra fórum que nós usamos, foro. Foro significa fora, para fora, tá aí, né? Em latim. Eles chamavam essas pessoas para a praça. Os homens adultos, bem observado, mulheres não, escravos não e pobres não,
né? Estrangeiros também não. Os cidadãos convocavam esse povo para fora das suas casas, fora dos seus particulares, fora do seu ambiente privado, e levavam para o centro, para uma reunião pública, para um objetivo público. E esta reunião pública se chama eclésia. Ela não está ligada ao objetivo religioso. Olha que interessante. Ela não está ligada ao objetivo religioso. Se ela estiver ligada ao objetivo, a qualquer finalidade religiosa, é apenas porque o povo antigo não separava política de religião. Então pode ser que no início de uma assembleia pública dos cidadãos de Atenas, por exemplo, eles fizessem lá um ritual, um sacerdote fizesse lá um pequeno ritual, um oráculo, acendesse uma fogueira santa, sagrada, qualquer coisa assim. Mas não porque aquilo era uma reunião religiosa, apenas porque o povo fazia todos os seus atos públicos, desses atos públicos também uma religião. Então, quando o povo não judeu, o povo gentil, ouviu que Jesus Cristo tinha convocado uma eclésia, qual relação eles fizeram? Eles fizeram uma relação óbvia, imediata, evidente. Eles pensaram imediatamente num oficial da cidade que convoca os cidadãos, alguns dentre o povo, para uma reunião aberta, pública, para um objetivo. E depois desse objetivo consumado, ele dissolve a eclésia. E a eclésia, então, volta para as suas atividades, os cidadãos voltam para as suas atividades. Deixe-me mostrar para vocês um único caso, deixa eu ver se eu anotei aqui, um único caso em que a palavra ocorre no Novo Testamento, Atos 19, 32, o único caso em que a palavra eclésia está registrada no Novo Testamento e o sentido é este grego e não o nosso eclesial religioso. Olha só, em Atos 19, Paulo foi levado ao fórum, à ágora, por um grupo de cidadãos revoltados, porque Paulo estava estragando o negócio deles. Éfeso era uma cidade sede da deusa Diana. Esse templo da Diana gerava uma série de atividades, diversas atividades em redor deste culto, né? E um deles eram os escultores que faziam imagens e nichos da deusa Diana. E como o povo começou a aceitar o evangelho de Paulo e renunciar ao culto de Diana, né, me parece que é Diana ou Afrodite, né, em grego, esses homens, esses artífices ficaram furiosos, consideraram esse assunto um assunto público e arrastaram a multidão para a cidade. E no versículo 32 fala assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra. Parece uma sessão do nosso congresso, né? Porque a assembleia caíra em confusão. A assembleia aqui, no original, é eclésia. Então a gente diria aqui, porque a eclésia caiu em confusão. Ou se nós pudéssemos traduzir no português direto, a gente diria, a igreja caiu em confusão. Porque igreja não é uma reunião religiosa no mundo grego. A igreja é uma reunião de cidadãos. Mas no final, um oficial, que aqui é chamado de escrivão da cidade, versículo 35, fala assim: olha, cidadãos, etc., senhores, né? Não há questão, não há motivo para reunirmos essa assembleia. Isso aqui está virando uma
uma agitação pública e nós corremos o risco dos romanos intervirem aqui. Ele falou, se eles têm alguma demanda, então eles que apresentem, versículo 39, eles que apresentem numa eclésia regular, numa audiência regular. E tendo dito isso, dissolveu a assembleia. Dissolveu a assembleia. Dissolveu aquela eclésia. Ou seja, essa eclésia não tem razão para estar aqui reunida. O convocador não é legítimo e a pauta da convocação não é legítima. E ele, então, como autoridade, dissolve aquela assembleia. E aquele povo volta para casa. Conclusão. Quando a igreja de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, os discípulos de Jesus Cristo, saíram da Palestina, que falava aramaico, né? Falava grego, mas também falava aramaico. E começou a anunciar a Kahal de Jesus Cristo para os gentios de fala grega. Eles usaram a palavra eclésia. Quando você ouve uma palavra, isso é um mecanismo, um funcionamento intelectual que a gente nem se dá conta. Mas quando você ouve uma palavra, você imediatamente busca no seu acervo intelectual, no seu campo semântico, o significado dela. Então você pega esse som, junta com o significado e aí você entende, aí houve comunicação. Então, quando eles começaram a falar a igreja de Jesus, o que os gregos poderiam entender? Imediatamente comparar com as suas assembleias democráticas, ou seja, populares, ou seja, políticas, né? E eles apenas podiam fazer a seguinte pergunta: quem é esse Jesus Cristo e por que ele reuniu esse povo? A partir destas perguntas é que os discípulos então passavam a explicar quem era o Coelete, o Eclesiastes, em nome de quem a eclésia estava reunida, o que ela é. Ela é uma convocação de Jesus Cristo. E para o que ela foi reunida? Qual é a pauta da reunião? Como você perguntaria, por exemplo, numa reunião de condomínio ou numa assembleia da tua igreja, quando o pastor fala, meus irmãos, nós teremos assembleia ordinária no domingo, dia tal. Ele é um convocador. Ele está convocando. Você é o convocado. Qual é a pauta? A pauta está lá no edital da igreja. Ou, por exemplo, quando o síndico faz uma convocação de condôminos e coloca lá no elevador, senhores condôminos. Então você tem o convocador, os convocados e a pauta. Não faz sentido haver uma convocação que não esteja vinculado a um objetivo. É parte integrante da convocação ter uma missão, ter um objetivo. Bom, aqui dá para a gente parar um pouquinho para pensar no Jesus Cristo que convoca. Dentre todas as assembleias e reuniões populares, ele convocou a dele. Ela ainda não existe em Jesus, mas ela é futura, edificarei, né? E quais são os paralelos, tanto na cultura judaica como na cultura grega, para trazer ao significado original da palavra igreja. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos fazer uma viagem no tempo. Eu levei vocês para antes da igreja existir. E estou explorando dois campos semânticos, um hebraico e um grego. E trazendo esses dois, digamos, afluentes, né, para compor o significado original, ali onde ele foi pronunciado por Jesus Cristo pela primeira vez. A gente poderia dizer a nascente do rio, antes de ele se tornar caudaloso ao longo da história,
poluído, invasivo e tudo mais que o rio se torna ao longo do caminho, né? Lá na nascente, lá onde brota a aguinha pura, para ver qual é a natureza e qual é a missão da igreja. Só para fazer um pequeno reparo, a igreja então de Jesus Cristo, agora falando de nós, não é um povo que se retira da sociedade, como equivocadamente se entendeu durante muito tempo. A igreja é um povo convocado para fora dos seus particulares, para fora do seu mundo privado, em que cada pessoa que está vivendo a sua vidinha particular, os seus projetos particulares, é chamado a deixá-los e atender a uma convocação, para atender uma pauta. Essa pauta está vinculada à convocação. E esta Assembleia de Jesus Cristo, aqui ele falou, minha, não foi dissolvida. Ela permanece em estado de convocação. Olha que interessante. Jesus fala de convocação, mas não fala de dissolução, que seria o verbo contraposto à convocação. Você convoca uma assembleia, dissolve a assembleia. Jesus Cristo convoca a assembleia com base na sua autoridade. Se ele não tiver autoridade, joga fora a convocação. Se você fala, opa, quem é que está chamando? É Jesus Cristo. Qual é a pauta? Ele vai dizer. Então, esta pauta está em execução. O tema da pauta está em execução. E esta assembleia não foi dissolvida. Com este conceito puro, como nós fizemos até agora, a partir deste padrão, né? Deste padrão, nós podemos agora vir para a história da igreja e vir para a nossa igreja, a minha e a sua. E com este padrão que reflete a intenção de Jesus Cristo, o convocador. É ele que dá, por sua autoridade, a missão que está vinculada à convocação. Então, com este padrão, nós podemos aferir as nossas igrejas, porque é isto que ele vai fazer. Ele é o convocador. Toda a igreja só se reúne, só pode se tornar uma carral, uma eclésia dele, sob convocação dele. Se você entende que ele é o convocador, que ele tem uma missão em curso e que você quer aderir a este projeto civilizatório, humanizador de Jesus Cristo. Bom, aqui acho que dá para a gente fazer um alto aqui, né? Uma parada para verificar o que nós podemos concluir então a partir de agora. Temos participações, Irene? Sim. Perguntas? Talvez um pouco, deveria ler um pouco mais para frente, mas acho que eu já vou ler. Primeiro eu vou ler a minha participação. Tá. Que eu coloquei. A palavra no mundo grego não significa reunião religiosa. Isso. Que é até uma coisa que você falou. E sim uma reunião de cidadãos, uma assembleia. Aí coloquei até em maiúsculo, não há conotação religiosa. Você está partindo do conceito para explicar. Agora, deixa eu falar um detalhe aqui que eu tinha esquecido. Tinha passado por alto, mas é muito interessante em relação a isso que a Irene falou. A primeira ideia de igreja no mundo grego não é religiosa. Agora, veja bem, tem uma opção aqui que nós temos que levar em conta. Por quê? Porque, meus irmãos, pensem comigo. No mundo judeu, no mundo judaico, o mundo de Jesus Cristo, o mundo dos discípulos, já havia uma reunião religiosa
amadurecida, consolidada, que há séculos vinha fazendo parte da vida do povo judeu. É a sinagoga. Esta palavrinha é grega. Significa quase o mesmo que igreja. Sim, significa junto. Sinagoga. Agoga vem do verbo agen, que significa ação. Da onde talvez venha o nosso verbo agir, se não me engano. Agen, né? Essa palavra, sinagoga, significa reunir-se. Jesus foi às sinagogas, como era seu costume, aos sábados. Os primeiros discípulos iam às sinagogas. Paulo ia nas sinagogas. Quando os discípulos começam a anunciar a palavra de Jesus Cristo, eles têm dois espaços religiosos na Palestina, o templo e a sinagoga. No mundo grego, eles têm uma rede religiosa pronta para dar a sua partida no projeto de Jesus Cristo, que são as sinagogas. Palavra grega, já consolidada, que os gregos entendem, que os judeus entendem. Pergunta que não quer calar. Por que os discípulos de Jesus Cristo não usaram a palavra sinagoga e optaram intencionalmente, a meu ver, propositalmente, por uma palavra de cunho público-político? Eu entendo que esta opção, uma opção estranha, porque a opção natural, pensem comigo, se não seria a palavra sinagoga, que é uma palavra usada pelos judeus e com a qual os gregos já estavam familiarizados. Então, se Paulo tivesse fundado sinagogas na Ásia Menor, sinagoga em Antioquia, sinagoga na Grécia, sinagoga em Roma, na Itália e tal, no norte da África, teria sido a coisa mais natural possível. Pensar Jesus Cristo é um rabino autorizado e ele fundou uma nova escola sinagogal e a palavra é grega. Porém, prestem atenção, os discípulos, ao traduzirem kahal para o grego, fizeram questão de manter uma palavra de cunho político. Aqui eu vou arriscar uma dedução lógica. Me parece que a natureza da igreja é para o público. A igreja não tem o direito de fechar-se, ela não é um clubinho privado, ela tem uma natureza necessariamente pública e ela tem a ver com as questões da sociedade. Por isso ela é política. Não política no sentido partidário, no sentido ideológico, mas no sentido de relevância para a sociedade, voltada para os assuntos que afligem a sociedade, eu não tenho dúvida. E esta dedução eu faço com base na explanação que eu apresentei até agora, que é razoável, intelectualmente defensável e teologicamente defensável. A igreja seria nesse sentido. A reunião, é uma assembleia, a reunião dos convocados por Jesus Cristo, que se reúne para atender a pauta de Jesus Cristo para o público, para a sociedade, para a polis, portanto, pública e política.
você nunca tinha pensado na igreja nesses termos, né? Mas ou nós atendemos à convocação dele, ou nós corremos o risco de não ter a natureza da igreja, nem cumprir a missão da igreja, que são definidas por Jesus Cristo. Você pode dar ao seu ajuntamento o nome que você quiser. Você pode pegar um troço qualquer e dar o nome de laranjeira. Não é, meu amigo. Você pode pegar o seu bichinho de estimação e colocar uma fita nele. Isto é verdade, esse bilhete, né? Lembra? É verdade. Esse é meu coelhinho. Não é coelhinho, meu amigo. É uma tartaruga. Então a natureza é uma informação imediata. Quando eu digo imediata é o seguinte, tem que bater o olho e ver. Se tiver que fazer muitas explicações, etc, etc, a natureza está confusa. Natureza é algo que se vê. Missão é algo que se percebe. Lembra da igreja visível? Missão é algo que você olha e vê. Imagina a farmácia do teu bairro tendo que explicar que ela vende remédios. Imagina você entrando numa padaria com o seu galão querendo comprar combustível. Não faz sentido. Então, natureza e missão é algo que se vê, né? É algo que a igreja institui, aí no sentido técnico que eu falei no primeiro encontro, porque ela está em curso. Ela está em estado de convocação, a sua missão está em curso e o convocador não desconvocou. Por isso ela é uma instituição, mas uma instituição que tem sua natureza própria e sua missão própria. Então pensem nisso. A Irene me fez lembrar dessa questão ao dizer que a igreja não tinha cunho religioso. Não é seu objetivo principal, né? Pode ler, Irene, mais. O Israel acha que não foi usado o termo sinagoga para isso não ser associado ao judaísmo. Perfeito. Isso é correto? Ao judaísmo e ao que o judaísmo representava. Tem toda a razão. Apesar de estar relacionado a Kahal de Yahvé, né? Tem toda a razão. Se eles tivessem associado a palavra, a fé de Jesus Cristo à sinagoga, eles se apresentariam como continuidade do judaísmo e do que o judaísmo significava para aquele povo. Legalista, religião, fechamento étnico, fechamento ideológico, né? Então perceba que a sinagoga, ela se parece muito com as nossas igrejas atuais. Ela é uma associação de um povo que se fecha em torno de si mesmo para atender suas finalidades e defender seus ideais. Então tem toda a razão, né? A opção dos primeiros cristãos pela eclésia e não pela sinagoga tem uma intenção. E a intenção é esta: dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo e não à religião judaica. Houve uma ruptura aí, né? E esta palavra demarca esta ruptura. Jesus está falando, é uma convocação nova. Por isso eu usei a palavra no início, eu convocarei a minha eclésia. Muito bem, Israel. Tem mais. O Hindu disse que... Só um momentinho. A igreja não é voltada para a sinagoga, mas convocada para as demandas da polis, pública e política. Senão, a missão da igreja está errada. Exato. Se esse povo se reúne, depois você leia lá Atos 19, se esse povo se reúne e fala, gente, eu não estou entendendo bem o que esse convocador quer, vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos fazer tal coisa. Algumas igrejas parece que não foram convocadas por Jesus Cristo
ou não estão levando a sério a missão de Jesus Cristo. E então alguém deveria dizer, como aquele escrivão disse, não há razão para esta assembleia, dissolvam-se. Ora, se não se reuniu sob a autoridade de Jesus Cristo, o único convocador, e se não cumpre a missão, se não se vincula à missão de Jesus Cristo, não é igreja. Por isso que eu falei, pode dar o nome que quiser, né? A gente pode usar o nome de igreja, congregação, comunidade, church, que agora está na moda. Pode dar o nome que quiser, né? Eu acho engraçado as pessoas ficarem discutindo o nome, né? Quem me ouve agora talvez vai entender o que eu estou falando, né? A gente fica discutindo, não, a minha não é igreja, a minha é congregação, não, a minha é comunidade, não, a minha é grupo caseiro, não, a minha... Pouco importa. À luz do que eu falei agora, essa reunião tem que se voltar para o público, né? E ela tem que ser reconhecida pelo público. Ela é destinada ao público, né? Ela não tem uma finalidade própria. Imagina que esse convocador chama os cidadãos, né? E chega lá, não tem pauta. Não tem pauta. Imagina o síndico do teu condomínio convocar você que trabalhou o dia inteiro, janta correndo, para ir na reunião de condomínio às 8 horas, chega lá, não tem pauta. Não tem pauta, eles estão jogando dama. Não tem pauta. Isso não tem o menor sentido. Algumas igrejas não têm o menor sentido. Não tem sentido de existir, né? Não correspondem à convocação de Jesus Cristo e não cumprem a missão de Jesus Cristo. Um comentário da Tassi. Chimarrão aí, Tassi. Tassi Freitas, pública e política. Olha a amplitude do conceito de igreja. Exatamente. Vem totalmente ao encontro da missão de chegar até os gentios. Exatamente, exatamente. Se tivesse sido uma sinagoga, teria ficado com os judeus, né? Seria uma rede pronta para espalhar a igreja. O fato de ser eclésia... Lembra que eu falei no início sobre natureza, nato, nasceu para. A igreja nasceu para. Está vinculada a esta missão. Assim como a padaria está vinculada ao pão. O posto de combustível está vinculado ao combustível. A farmácia está vinculada a medicamento. A igreja está vinculada à missão de Jesus Cristo. Simples assim. O Adilson diz muito esclarecedor. Legal. O Israel diz isso. Se não tem a ver com isso, dissolva. Se não tem a ver com a pauta, dissolva. Exato. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui importante, só aproveitando, porque às vezes eu perco o que eu queria falar, só aproveitando esse gancho aí do Israel. Meus irmãos, vocês têm me acompanhado no primeiro encontro em que eu faço a distinção entre a instituição legítima e o excesso institucional que deixa de cumprir a legitimidade da reunião. Eu acho que agora nós acrescentamos um ponto. O fato de a igreja ter sido convocada e estar convocada, ela está em estado de convocação, ou a sua missão está em curso, isso justifica a instituição. Então, a instituição vinculada à natureza e missão da igreja. Depois vocês me acompanharam no nosso encontro passado, falando sobre visibilidade da igreja. Isso nos leva agora a um ponto muito importante que eu preciso esclarecer. Olha só. O que nós temos hoje aí, concretamente, são excessos institucionais que são decorrentes da história da igreja. Não adianta dizer para a igreja, bater nela e dizer volte à instituição mínima, volte a ser, né? Nem adianta muito ficar surrando essas instituições que existem. Eu quero propor aqui um ponto de partida reformacional, né? Que não depende de uma revolução contra as instituições, não depende de nenhuma virada de mesa, não depende
de uma iconoclastia, né? Uma destruição do ídolo igreja. Né? Eu quero propor uma revolução a partir do convocado. Então não pense assim, quem dera a minha igreja fosse aquela instituição que você falou, quem dera a minha igreja fosse aquela igreja visível, a igreja invisível fosse plenamente vista na minha igreja. Mas você não conhece a minha igreja, não conhece o meu pastor, não conhece o povo que eu tenho lá. Olha só, a convocação é algo entre o convocador e você. Ela se torna coletiva e comunitária a partir da atenção, do atendimento, do atender, estou querendo dizer, que vem em função da convocação. Então nós temos que discernir no mundo, na sociedade, este povo convocado por Jesus Cristo, que está e não está nas instituições gigantescas, nesses elefantes brancos, nesse excesso institucional que as igrejas se tornaram, nesses dinossauros pesados e grandes. Né? Não jogue tudo fora. Tem lá dentro algumas pessoas que escapam disso e que mesmo lá dentro vivenciam a vitalidade de Jesus Cristo. Estão cumprindo lá dentro a missão de Jesus Cristo, porque se reconhecem chamados para a missão de Jesus Cristo. Então, irmãos, esse ponto que eu coloquei hoje, ele é primeiramente individual. A voz tem que ser ouvida nos ouvidos de uma pessoa, eu e você. É você e eu que temos que nos reconhecer como convocados por Jesus Cristo. E a partir desta convocação, entender qual é a minha missão e a nossa missão e passar a funcionar em função de Jesus Cristo, da natureza da igreja e da missão da igreja. A revelia daquilo que as nossas instituições apresentam, fazem ou não fazem. Então não pensem que as instituições vão fazer uma autorreforma. Não pensem que o clero vai tomar a iniciativa dessa reforma. Quem vai fazer essa reforma é você, que se perceber individualmente convocado por Jesus Cristo a agregar-se aos demais que também ouviram a voz de Jesus Cristo, entenderam a autoridade de Jesus Cristo para convocar e se colocam a serviço da missão que está na pauta de Jesus Cristo. Eu tenho feito disso uma diretriz para a minha vida. E em função desta revelação da igreja, da natureza da igreja, vou dar um exemplo prático. Me envolvo com certas tarefas da igreja local, visível, institucional. E não me envolvo com outras. Sejam elas quais forem, votadas em assembleia, por maioria. Eu me vinculo ao chamado de Jesus Cristo e à missão de Jesus Cristo. E você pode fazer isso também. Você está plenamente autorizado pelo convocador a agir em função desse chamado, a entregar-se a esta reunião que é minimamente institucional, que está dentro e fora das nossas instituições e que atende à missão de Jesus Cristo. Onde houver
a missão de Jesus Cristo, ali você pode olhar e falar, mas isso não é um coelho? Nasceu da coelha, é coelho. Brincando, né? Você vai falar, isso é igreja. Você não fala isso às vezes? Isso é igreja. Não tem algumas reuniões que você fala, que delícia, isto é a igreja de Jesus Cristo? É isso que eu quero dizer com natureza de igreja e missão da igreja. Não pensem que coletivamente, juridicamente, a tua igreja, a tua denominação vai fazer isso. Tomara Deus que faça. Mas a convocação de Jesus Cristo, antes de ser uma eclésia, ela é uma convocação individual. Ela só se torna eclésia quando esse povo se reúne. Né? Pensem nisso e ousem identificar-se como convocado. Vamos fazer aqui, como você diz, um freio de... um freio de arrumação. Arrumar a carga teológica. O Celso já tinha comentado antes, eu não li porque achei que não era ainda a hora certa, mas ele está abordando a questão da... Inicialmente, uma das quebras de vários paradigmas, uma verdadeira revolução, seria romper firmemente com a ideia esdrúxula de que a igreja sou eu. Com certeza. Não é. Nunca foi aos olhos do convocador da igreja. Então essa questão, às vezes a pessoa não quer, ela não quer fazer parte daquela instituição porque ela está vendo muitos problemas e muitos vícios naquela instituição. E ela fala assim, não vou mais depender da igreja, eu vou me virar sozinha. Então agora à luz disso hoje que você está trazendo, a gente pode analisar essa ideia que eu estou trazendo e que o Celso também trouxe. Perfeito. Não existe a igreja do eu sozinho. A própria definição de igreja é comunitária. E a missão é comunitária. Né? Uma outra aula que eu tenho aí, depois você procura lá, mas é um tema interessante para a gente voltar a tratar, é que a igreja está em missão para um projeto civilizatório, que o Novo Testamento chama de reino de Deus, a sociedade de Jesus Cristo, né? Que não é um instrumento político, ideológico, como a igreja às vezes coloca, mas é um projeto civilizatório, é um projeto humanizador de Jesus Cristo, do qual a igreja é agente. Né? Então, como que eu poderia agir sozinho se o projeto da igreja é comunitário e humanizatório? Né? Então, tem toda a razão, Celso. Essa própria definição exclui, né, repele essa tendência do eu-greja, né? Eu-greja de Jesus Cristo. Isso não existe. Uma participação do Cláudio Ferreira da Silva. Opa! Ele diz assim, bom dia a todos, eu lhe pergunto, estes que o senhor fala, que mesmo estando dentro das igrejas e ainda atendem o chamado de Cristo, eles não se contaminaram com aquilo que se desvia do objetivo de Cristo? Será que me fiz entender? Sim, veja, irmãos, eu penso que, sendo bem objetivo, é claro, veja, nós estamos fazendo aqui um exercício, eu falei é claro e lembrei disso. Nós estamos fazendo aqui um exercício de voltar na história, lembra? Voltar na história, para captar na primeira fala de Jesus Cristo e na primeira escuta a concepção da igreja. Agora, a igreja entra na história, né? Ela se realiza na história. E é claro que ela comete erros. Né? Então, o irmão Cláudio, né, ele fala se contaminar. Claro. Porém, a convocação de Jesus Cristo é dinâmica. E eu quero aproveitar, Cláudio, né, essa sua fala para justificar a palavra de Jesus aqui, que é edificarei a minha igreja. Porque a palavra edificar, eu fui conferir no original, ela é edificar mesmo. Ela é uma palavra da construção civil. Ela é construir. Mas ele é um verbo que pede como objeto, né, uma obra, um prédio, um edifício. Edificar é edifício. Fazer uma casa. Fazer uma construção.
Se eu entendo que eclésia não é o predinho, né? O templinho lá com a cruzinha, sininho, né? O púlpito e tal. A igreja não é isso. A igreja é originalmente o povo reunido. Esses verbos, aliás, esse verbo não combina com o objeto. Então Jesus Cristo deveria dizer: construirei o meu prédio, edificarei o meu prédio, ou convocarei a minha reunião. Aí estaria certo. Uma coisa ou outra, a gente diria. Né? Faria a pergunta, né? Senhor, não entendi. Que história é essa de construir uma reunião? Né? Em português não faz sentido. Eu vou construir uma reunião. Não, eu vou convocar uma reunião. Eu vou realizar uma reunião. Em grego também não faz sentido. Né? Em grego é exatamente isso. Eu edificarei, construirei uma convocação, uma assembleia. Mas a assembleia, tanto judaica como grega, era ao ar livre, era na praça. Então não faz sentido. Então eu queria propor aqui, respondendo ao Cláudio e algumas outras perguntas, uma palavrinha muito importante. O sentido figurado de edificar. Então, veja, Pedro fala que Jesus Cristo é o Cristo, né? Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus Cristo fala de pedra sobre a qual constrói. Então, eu quero sugerir que ele usou pedra fundamental e o verbo edificar no sentido figurado. Né? Figurado. Seja lá o que for a pedra, é figurado. Não é uma pedra literal. Né? Então, o verbo edificar, que é edificar também em grego, acho que oikodomeo, se não me engano, oikodomeo, fazer casa, né? Está no sentido figurado. E no sentido figurado, que esta interpretação que eu estou fazendo requer para dar sentido à frase, significa, trocando em miúdos, o seguinte: convocarei e manterei convocada. Eu tenho autoridade e poder para convocar e sustentar o meu povo reunido ao longo da história. Então, Cláudio e demais amigos, a igreja, ela erra. Ela vai, vem, acerta, erra, ela às vezes não consegue atender a demanda, ela não entende, ela é a igreja frágil, né? Assistida pelo Espírito de Cristo, pela própria presença de Cristo, mas ela é frágil. Agora, eu queria trazer justamente para essa tua pergunta, que tem a ver com todos nós. Todos nós podemos dizer compreendo o convocador, entendo para o que fui chamado, entendo o que está em jogo, todos nós podemos recorrer a essa palavra. Aquele que me convocou tem poder e autoridade e os meios para me manter convocado. Ou seja, Cristo tem poder, autoridade legítima. Ele tem poderes. Ele tem os meios, ele dispõe dos meios para sustentar sua eclésia em curso, em missão. Por isso, apesar de tudo, apesar das histórias feias da igreja, apesar dos maus exemplos, apesar dos pecados piores do que os pecados daqueles que não são igreja, a um ponto de o povo do mundo às vezes parecer mais eclésia do que a eclésia. Apesar de tudo isso, Jesus Cristo garante que manterá sua igreja em pé e em curso. E aí você me permite ler o texto que vem logo depois, que eu não li, mas que está na sequência, no mesmo versículo 18, quando ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que a igreja normalmente, talvez até você mesmo, interpreta esse texto como o evangelismo, né? Nós vamos invadir o inferno
e arrebentar a porta do inferno, entrar lá dentro e arrancar pessoas de lá para Jesus. Não é nada disso que Jesus está falando. A palavra inferno aqui é uma má tradução que significa Sheol, e Sheol é morrer. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: mesmo que morram em curso, mesmo que morram em missão, ao invés de pensar agora na assembleia política, pense num exército. Ele está dizendo: convoquei vocês para uma batalha, garanto a batalha, tenho todos os meios para a batalha, e mesmo que morram em batalha, tenho poder para arrancá-los de lá, para arrancá-los de lá. É isso que significa as portas da morte, a fatalidade da morte. Nem a morte poderá deter aqueles que eu convoquei. Então, essa é uma palavra animadora para nós que estamos na história, em curso, imediatamente nos voltarmos para o convocador. Então, eu e você, a todo momento, podemos nos voltar para essa voz e para esta edificação que está em curso. A convocação está em curso, a missão está em curso, e qualquer um de nós pode atendê-lo a qualquer momento. Mesmo que você esteja magoado, amargurado, ferido, cuspido fora, excomungado, qualquer um de nós pode falar: não, mas espera, existe uma convocação e um convocador. Eu sou um convocado e eu me coloco imediatamente a serviço dele. Eu tenho conhecido pessoas do mais alto grau de semelhança com Jesus Cristo, que não vão a nenhuma igreja formal, mantém viva a sua fé e fazendo a missão de Jesus Cristo. Conheço pessoas que vão à igreja mais de uma vez por semana. Não sabem o que estão fazendo lá, que nem seguem tiroteio, né? O cara vai na praça, atendeu a convocação, mas não está entendendo nada, né? E nem sabe para o quê, nem nada, etc. Nem entende o que o povo está falando, né? Está na igreja e está completamente confuso. E o outro não está indo, né, numa igreja formal e, no entanto, pertence à igreja de Jesus Cristo, porque está junto com aqueles que fazem a mesma missão de Jesus Cristo. Mais alguma pergunta que dê para falar? Já estamos nos momentos sim, finais. Vamos para o encerramento. O Mindu disse que a nossa crise é civilizatória. Isso. A começar pela desumanização da igreja. Isso, perfeito. Se a igreja não ouve a voz de Jesus Cristo, se ela ouve outras vozes, lembra que Jesus falou: a minha, porque tem outras convocações, outros projetos civilizatórios. Opa, vários, né? Um deles foi oferecido a Jesus, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Esse projeto existe, ele está em curso. A igreja, as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas, os religiosos, os evangélicos, os cristãos, os protestantes, ou seja lá que nome quer que se dê, eles podem ouvir outras vozes. Paulo fala: há muitas vozes no mundo, né? Nós não somos a única convocação. Cabe a nós ouvir a convocação de Jesus, botar o ouvido atento para ouvir quem convocou. O que ele pretende. É justo que você pergunte. Tudo bem, eu gostei desse negócio aí de Jesus Cristo, eu estou cansado de outros projetos, eu vou dar uma chance a esse projeto de Jesus Cristo, ele parece ser uma boa pessoa, né? O que ele pretende para a humanidade? Ora, se Jesus não tem relação com a humanidade, então tudo está perdido. A igreja não tem razão de ser. Dissolva-se essa assembleia. Então a igreja tem que ouvir a voz certa e seguir a pauta dele. Imagina que você está lá, estou terminando. Imagina que você está lá na sua reunião de condomínio
E aquele teu vizinho topetudo levanta no meio da reunião e fala assim: pessoal, eu quero apresentar aqui a minha pauta. E eu quero convocar vocês ali para o salão do lado ali, porque eu quero decidir sobre isso. Você vai falar: ô meu amigo, ô, senta aí. O síndico está com a palavra. Por que o síndico? Porque ele é o legítimo convocador. Nós podemos repudiar o que não é missão de Jesus Cristo. Agora, como eu disse, não espere que a massa da igreja, as instituições seculares, milenares, façam isso. Faça tu, eu. Você está legitimamente autorizado por Jesus Cristo a seguir a pauta de Jesus Cristo. Eu tenho usado isso para dizer não e para dizer sim. Eu tenho procurado entender qual é a missão de Jesus Cristo e para essa missão devotar todas as minhas energias e para outros projetos e dizer não. Não terá uma grama da minha energia, nem dos meus recursos, etc. Não reconheço essa convocação, não reconheço esses convocados, não reconheço essa pauta. Dá licença, eu estou em serviço. Eu queria terminar. Tem mais alguma participação? Não. Tá. Então, meus irmãos, eu ainda vou depois interagir ali, ver alguma coisa e tal, eu volto ali. Mas eu queria deixar uma pergunta para todos nós. Quer você esteja participando de uma reunião chamada igreja, quer não, quer tenha interesse, quer não, quer goste, quer não goste, quer ame, quer esteja magoado. É agora projetar na história esse futuro da palavra de Jesus: edificarei. E segundo a minha interpretação, manterei convocada. E fazer a seguinte pergunta: este padrão que nós captamos lá na boca de Jesus, eu posso trazê-lo para mim e com ele agora caminhar e perguntar: o que Jesus quer que eu faça? O que Jesus quer que a minha comunidade faça? Ou uma pergunta: como Jesus quer que a minha igreja seja? Como eu posso atender melhor a convocação de Jesus Cristo? Como minha comunidade pode funcionar melhor para atender a missão de Jesus Cristo? O que nós temos que fazer? O que nós temos que deixar de fazer? E então você se coloca a serviço de Jesus Cristo, a serviço dos convocados por Jesus Cristo e a serviço da sociedade, né? Convertendo sua própria vida numa antecipação desta nova sociedade, ajudando esse grupo com que você se reúne, seja numa mega igreja, seja na garagem da sua casa, seja sei lá onde, fazendo desta pequena ou grande comunidade uma célula máter, uma antecipação desta nova sociedade. Posso dizer com tristeza e com esperança que nós temos falhado grosseiramente em atender a Jesus Cristo. Precisamos nos perguntar como Ele quer que a igreja seja. Com isso... Oi. Sim. Próximo domingo eu quero me deter mais na questão da missão, porque hoje eu falei que a igreja tem uma missão. Mas eu considero perfeitamente cabível aqui, e essa será o nosso último encontro desse curso de férias, né? Para falar sobre a missão. Né? Você pode dizer: tá, tudo bem, cara, entendi o que é a igreja, beleza, estou aqui na praça, convocado. Qual é a pauta? Vamos falar sobre isso. Especificamente a que a igreja está vinculada por força do convocador e da convocação. Né? E depois do próximo domingo eu proponho um novo curso, provavelmente de 5 ou 6 aulas também, sobre as autoridades da igreja. Eu quero falar com vocês sobre um trabalho meu de pesquisa a respeito da desobediência, o dever de desobedecer para então obedecer.
né? E ao invés de chamar desobediência civil, que vocês também têm que começar a estudar, né? Quero propor um tema chamado desobediência eclesial. Desobediência ao que a igreja se tornou. Desobedecer os convocadores ilegítimos para continuar obedecendo o legítimo convocador. Bom, chegou a hora então de dizer tchau. Né? Só uma coisa, eu acho que a próxima aula, uma coisa que pra mim ficou uma dúvida... Chega mais aí, bichinho, chega mais perto. Pra mim ficou uma falar dúvida, tchau. foi o seguinte, a igreja atende às necessidades da sociedade, da polis, né? Então isso tem um cunho político, mas mais conceitual, não ideológico. Sim, ou partidário. não é partidário. Eu acho que isso a gente tem que discutir também na próxima, Sim, porque sobre ficou uma missão. dúvida. Ok. Porque aí você, mas tal igreja é de direita, tal igreja de esquerda. Então, não é isso que significa. Sim, então, exatamente. acho que a gente teria que discutir isso Sim. também. Acho que ficou essa dúvida Sim, aí pendente, legal. pelo menos pra mim ficou, ok? Legal. Pessoal, despedimos-nos então, dá o tchauzinho aí, Irene. A Conja. Tchau, gente. Pode participar. Quero despedir dos maranhenses, paraibanos, baianos, alagoanos, sergipanos, paraibanos, pernambucanos, como é que chama lá, os rio-grandenses do norte, piauienses, todos vocês, nossos irmãos nordestinos, valorosos, convocados e sociedade que Jesus Cristo ama. Um abração para todos, Tchau, Deus tchau. abençoe, tenham um bom final de domingo, uma semana muito bem sucedida. Grande abraço.